Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Assessor de Crivella se defende em CPI de denúncias de irregularidades no leilão de camarotes da Prefeitura. Nenhum desses aí que participaram, eu tive contato. Mais uma CPI é criada na Câmara do Rio, agora para apurar as condições de trabalho de profissionais da educação. E biólogo Mário Moscatelli faz alerta sobre a ocupação das encostas e a poluição dos rios. O clima mudou. Então, aquela boa vontade que o clima tinha com o Rio de Janeiro acabou. Não saia daí, a gente volta já. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. A gente começa esta edição falando de mais um depoimento da CPI da Câmara do Rio que apura possíveis irregularidades no leilão de 2 camarotes da Prefeitura no Sambódromo. Isaías Zavarizi, assessor-chefe do prefeito Marcelo Crivella, deu informações que vão de encontro a depoimentos de servidores da Prefeitura. A CPI não descarta a possibilidade de realizar uma cariação entre Isaías e outros convidados da comissão. Isaías Zavarizi, assessor-chefe do prefeito Marcelo Crivella, respondeu por quase 3 horas às dúvidas dos parlamentares. Ele disse que a determinação de leiloar o camarote 9A foi da prefeitura. Quem determinou a venda do camarote foi o prefeito. Ele sempre, 2017, 2018 e agora 2019. A prefeitura num caos total financeiro, ele precisava fazer dinheiro. E o camarote, como ele não usava, ele determinou a venda do camarote. Pediu ao gabinete que chamasse o pessoal da licitação para fazer a licitação. Soa como razoável deixar para leiloar um camarote a apenas 11 dias do desfile, sabendo que a Liesa começou a receber os pedidos de reserva para outros espaços em 6 de novembro de 2018? Não acho nada, só cumprir ordens. Alexandre citado é o servidor da Prefeitura Alexandre Gonçalves de Souza, presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura. Em depoimento à CPI, Alexandre divulgou uma troca de conversas com Isaías Zavarizi. Em dado momento, Isaías solicita o modelo de licitação do camarote. Em outro, ele escreve que um rapaz vai participar. Alexandre responde que ninguém ainda tinha aparecido. No entanto, ele relutou em dar informações à comissão. O senhor foi procurado pessoalmente por telefone ou qualquer outro tipo de meio de contato por algum dos participantes do leilão? Não. Por algum emissário dos participantes? Não. Nas mensagens por WhatsApp que o senhor enviou no dia do leilão ao servidor Alexandre Gonçalves de Souza, presidente da Comissão Especial de Seleção, o senhor diz: o rapaz falou cedo que vinha para a licitação. Quem é esse rapaz? Como ele não participou, eu declino aqui em dizer o nome dele. Não participou? Mas quem garante que ele não participou? E quem garante que ele participou? Por isso a gente quer saber o nome. Mas eu estou dizendo que a pessoa não participou. Mas por que o senhor estava falando com representantes de empresa? Eu não representante de empresa nenhuma. Nenhum desses aí que participaram, eu tive contato. Em outra troca de mensagens, Isaías questiona Alexandre se o vencedor da licitação fez o pagamento. Mas, para surpresa dos parlamentares, o assessor-chefe do prefeito disse que Alexandre editou o conteúdo das conversas. Infelizmente, de forma intencional ou não, o senhor Alexandre editou os apps. Será que ele não apagou essas mensagens? Aí aparece no print, se você der na tela, mensagem apagada. Se o senhor pegar, não consta, e claro, nós vimos. Ele apagou a tempo. Os parlamentares questionaram Isaías sobre a fala de Vitor Travancas, coordenador de captação de recursos da Subsecretaria de Promoção de Eventos da Casa Civil, dada a comissão. Travancas afirmou ter visto Isaías no camarote leiloado. O assessor disse que estava conversando na porta do espaço. Ali o camarote tem uma área comum. Tem o camarote do governador e o camarote do prefeito que foi leiloado. Aí o senhor ficou tem uma área comum como se fosse do camarote leiloado. Não tinha porta de camarote, era uma área grande, como se fosse o plenário, o camarote e a sala inglesa, a área comum. Por causa das contradições apontadas no depoimento de Isaías, a comissão não descarta uma acariação com outros convidados.
uma sequência de fatos que fizeram com que o camarote perdesse muito o seu valor, né? Novamente lembrando, ele é publicado no Diário Oficial numa sexta-feira, já para segunda-feira ocorreu o leilão, a 10 dias do Carnaval. Então, existe também contradições entre os depoimentos já prestados aqui na CPI. Então, agora daqui para frente, realmente fazer o contraste desses depoimentos para que a gente possa, de fato, chegar aos fatos. A cada audiência, novas informações surgem e a gente começa, então, a montar esse mosaico até que todo quebra-cabeça esteja pronto. Ainda temos muito chão para percorrer. E hoje ficou claro que a gente precisa convocar outras pessoas que se tornaram importantes a partir do depoimento. Hoje, por exemplo, ficou claro que a gente precisa verificar um tal de Rodrigo, que estava em contato com o senhor Isaías Avarize, que foi a pessoa com quem ele trocou mensagens, para que a gente possa verificar o contexto dessas mensagens para perceber se há ou não algum tipo de malversação aí do cargo público que o senhor Isaías exerce. Na sessão plenária desta quarta-feira, foram votados em primeira discussão vários projetos de lei que estavam na pauta da ordem do dia. O projeto de lei de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que obriga a colocação de câmeras de monitoramento nas estações do BRT, foi aprovado em primeira discussão. Primeiramente, a nossa preocupação em relação à segurança, né, dos usuários. Quanto mais câmeras, melhor para a gente se ter o controle. Segundo, para o próprio BRT. Na verdade, o BRT ele já tem um centro de monitoramentos, né, na questão do controle dos ônibus nas estações, mas a gente quer que tenha um controle maior, não só nas plataformas, mas também na parte interna. Também foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Rafael Aloysio Freitas, que dispõe sobre o tombamento do imóvel que abriga o Grajaú Tênis Clube, no bairro do Grajaú. Durante a sessão, a vereadora Luciana Novaes falou sobre os equipamentos que são utilizados aos moradores em situação de rua do Hotel Solidário no centro da cidade. O relatório já foi entregue ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à OAB. Os equipamentos estão muito sucateados. Eu visitei o equipamento do Centro Pop, Bárbara Calazans, e em cima se encontra o Hotel Social e a forma que os usuários, as pessoas em situação de rua estão sendo atendidas ali. É uma forma que não tem nenhuma dignidade para eles. O vereador Babá falou sobre a instalação da comissão parlamentar de inquérito que vai apurar as condições de trabalho dos profissionais de educação do município. Ao todo, 10 CPIs estão instaladas na Câmara Municipal. Nós queremos abordar condições de trabalho e as condições das escolas que prejudicam as condições de trabalho. Entendeu? Seja dos professores, seja das merendeiras, né? Que em geral são mulheres que trabalham duramente e as condições das cozinhas são as piores possíveis. A questão, na verdade, do calor dentro da sala de aula. Para você ter uma ideia, tem escolas que têm ar-condicionado instalado há 2 anos e que não funciona porque não tem carga elétrica suficiente para bancar. Então nós queremos investigar tudo isso e a CPI é muito importante para poder nós instalarmos a CPI e fazermos essa investigação. Vasco e Prefeitura do Rio assinam, nesta quinta-feira, o termo de cessão de um terreno em Jacarepaguá, onde será construído novo centro de treinamento do clube. O vereador Alexandre Esquerdo foi o intermediário das negociações. Nós estamos trabalhando isso com o Executivo, com o prefeito Crivella, para que o Executivo cedesse um espaço, né, uma área hoje não muito útil para a Prefeitura, e conseguimos um local ali próximo até onde está o CT do Fluminense. Vai ser muito importante porque vai gerar emprego, vai gerar renda, também ali um pouco próximo da comunidade ali da Cidade de Deus, onde vai trazer projeto social para aquela comunidade, para as crianças, como eu falei, gerando também empregos também para a comunidade. É uma conquista para todo torcedor do Vasco, é um sonho
da construção de um centro de treinamento. É uma vitória não só do vascaíno, né? Torcedor do vascaíno, mas é uma conquista para a cidade do Rio de Janeiro. E você vai ver no próximo bloco. Vereadores ouvem alerta do biólogo Mário Moscatelli sobre a ocupação de encostas e a poluição de rios. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na casa do cidadão carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. Na audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias da Prefeitura para 2020, foi a vez da Secretaria de Saúde dar explicações e apresentar as metas para o ano que vem. A audiência começou com a apresentação das metas para 2020, feita pela secretária municipal de saúde, Ana Beatriz de Araújo, à Comissão de Orçamento da Câmara. Ela citou os programas desenvolvidos pela pasta, como de atenção hospitalar, vigilância e controle sanitário, e disse que a secretaria está trabalhando para reduzir o número de casos de tuberculose e sífilis. A presidente da comissão, Rosa Fernandes, disse que as informações apresentadas não são transparentes. Afirmou que as metas são as mesmas dos últimos anos e que várias delas nem chegaram a ser executadas. Rosa Fernandes usou o exemplo da construção das unidades de saúde da família, que, apesar de ter disponíveis 3 milhões de reais, não saiu do papel. A ação 1887, construção, ampliação e reforma de unidades de saúde da família, não teve nenhuma unidade concluída no exercício de 2018, mas ainda assim teve 3 milhões executados. Onde esses 3 milhões foram gastos? O subsecretário-geral executivo da Secretaria, Alexandre Campos, alegou falta de recursos. Disse que houve redução de metas em vários itens e que elas representam as necessidades da população. A lei de diretriz orçamentária é aquela que orienta o que precisaremos, não é aquela que determina quanto teremos de dinheiro, né? Se a gente só olhar, se eu fizer uma PLDO, acanhada demais, aí, usando um termo muito técnico, danou-se, né? Porque se eu não for brigar pela tentativa de buscar do orçamento alguma coisa, ninguém vai brigar por mim. Alexandre ressaltou que as metas qualitativas permanecem, apenas as quantitativas foram reduzidas. Rosa Fernandes chamou a atenção para os muitos contratos emergenciais. Segundo ela, isso mostra falha nos processos de licitação. O vereador Rocal cobrou a paralisação das obras na Clínica da Família do Rio da Prata. O subsecretário disse que iria estudar o caso e responder por escrito. O vereador Paulo Pinheiro afirmou que a paralisação não aconteceu por falta de verba, e sim por divergências políticas. Esse problema do vereador não é nada de dinheiro, não, pode ficar tranquilo. Não é não. O problema dele é que ele votou contra, vai votar a favor do impeachment, teoricamente, ou ele assinou um projeto aqui de uma lei para diminuir a receita do IPTU, e o prefeito, numa maneira hostil, grosseira, como ele sempre faz, mandou avisar que ele não tem mais que se dane a população. Ele fez o corte da maioria dele dessa maneira. Paulo Pinheiro perguntou se os cortes de 611 milhões de reais do orçamento de 2019
continuarão em 2020 e sobre a fusão de 2 maternidades da Zona Norte. A secretária precisou sair mais cedo da audiência e prometeu responder às perguntas dos vereadores por escrito. Orçamento 2020. Secretarias de Meio Ambiente, Fazenda e Casa Civil apresentam metas para o próximo ano. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara do Rio recebe Secretaria Municipal de Cultura para discutir orçamento da pasta para 2020. CPI dos camarotes. Empresas participantes do leilão são ouvidas pelos vereadores. E Câmara do Rio instala Fórum Municipal de Educação. E o biólogo Mário Moscatelli foi ouvido nesta quarta-feira pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara do Rio. Ele fez um alerta sobre a ocupação irregular de encostas e a poluição dos rios da cidade. A ponta do iceberg de uma grande catástrofe socioambiental. Assim, o biólogo Mário Moscatelli definiu a situação no Morro do Vidigal, que provocou a interdição da Avenida Niemeyer pela Justiça. Ele sobrevoou a região e mostrou pedras que podem rolar a qualquer momento, colocando em risco moradores e quem passa pela via. Preocupada com a gravidade da situação, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Vereadores decidiu convocar o biólogo para entender com detalhes o que pode acontecer. Para explicar a situação atual, Mário Moscatelli traçou um panorama sombrio do problema socioambiental na capital. Ele disse que praticamente não existem mais rios na cidade por causa da falta de saneamento generalizada e que as próximas chuvas podem tornar o Rio uma cidade inviável. De acordo com o biólogo, o Rio chegou a essa situação por causa da ocupação irregular das encostas e da falta de vontade política para resolver um problema que se agrava há décadas. O processo de ocupação desordenado, a falta de políticas públicas de habitação, de transporte, mas é histórico. Quer dizer, eu estou falando de 50 anos, eu estou falando de 100 anos. Então, essa fatura vencida, ela vem se acumulando, vem se acumulando. E a gente está numa situação, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas vamos acreditar que o clima mudou. Então, aquela boa vontade que o clima tinha com o Rio de Janeiro acabou. Moradores do Vidigal também estiveram presentes no encontro e revelaram medo com o que pode acontecer. Érica teve a casa atingida por pedras no último temporal e teve que sair de lá. Ela está recebendo R$ 400 por mês da prefeitura, mas diz que esse valor não é suficiente para continuar morando no morro. Eu recebi agora, dois meses, agora esse mês ainda não pagaram, um cheque de R$ 400 que a gente tem que colocar mais uma quantidade para a gente poder morar em outro lugar. Quanto? Mais 400, uma casa de R$ 800, que no Vidigal não tem casa de R$ 400. O biólogo também alertou para o perigo em outros pontos da cidade. Ele disse que a região da Lagoa da Tijuca pode ser a próxima tragédia carioca em caso de um novo temporal. A Lagoa da Tijuca, ela drena a maior parte da água que vem do maciço da Tijuca, da Pedra Branca e dos rios da Baixada de Jacarepaguá, que hoje são todos valões de esgoto. Então é o seguinte, se chover lá os 300 milímetros e a maré estiver alta, você não vai ter escape para toda essa água que vai descer dos rios, dos maciços e vai chegar na lagoa. Isso atingiria que área da cidade? A Barra da Tijuca, Vargem Grande, Vargem Pequena, toda a região da Baixada, entre o maciço da Pedra Branca e da Tijuca, e vai ficar debaixo d'água. A Justiça negou o pedido da Prefeitura para reabrir a Avenida Niemeyer nesta quarta-feira e determinou que seja feita uma perícia. Os técnicos terão 72 horas para dar um laudo sobre a situação no Vidigal. Mas o diretor de projetos da GeoRio, que também participou da reunião, disse que a avenida pode ficar aberta em dias sem chuva. Qualquer chuva pode interditar ou tem um limite mínimo? Existem índices críticos a partir do qual ela deve ser fechada. São vários números diferentes, é para 1 hora, 2 horas, 3 horas, então depende. Quanto maior acumulado em várias horas, o índice vai mudando, né? Em 1 hora, por exemplo, 10 milímetros por hora já é um índice que deve ser pensado numa interdição. Mesmo assim, Mário Moscatelli acredita que a situação ainda é muito arriscada. Eu não sou geólogo, eu só, aquilo que eu vi, eu tenho de tomar conta de mim e da minha família. Eu, nem minha família, passamos pela Niemeyer.
Os vereadores ficaram assustados com o que ouviram e prometeram cobrar a prefeitura. A presidente da Comissão de Direitos Humanos apresentou um levantamento feito pelo seu gabinete que mostra uma queda na verba gasta com prevenção de chuvas e contenção de encostas desde 2013. Tereza Berger pede união para salvar o Rio. O que a gente precisa mesmo é uma política séria de habitação, de habitações populares, que infelizmente não se faz nem a nível municipal, nem a nível estadual, nem a nível federal. Então acho que tem que haver uma união de forças muito grande para que nós possamos, de alguma forma, recuperar tanto tempo perdido. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.